Pessoal, então vamos lá. Nós vamos ver agora o desdobramento das orações coordenadas sintéticas, né? Então lembram-se que esse estudo ele tem 3 vídeos. A primeira que fala de oração e período, a segunda que vai falar das orações assindéticas e sindéticas e agora das orações coordenadas sindéticas. Então, elas se dividem em 5 orações. Olha só, eu fiz assim de maneira bem resumida, porque o espaço aqui é pequeno, mas vocês têm livro na casa de vocês, vocês podem consultar também a internet e mesmo assistindo as aulas do Centro de Mídias, e lá vão ter assim definições mais amplas, né, mais detalhadas se vocês quiserem. Então aqui eu fiz de forma bem simples, né, bem condensada, para dar o espaço e eu poder explicar todas para vocês. Olha só, oração coordenada sindética aditiva. Então, as aditivas, o próprio nome está dizendo, né? Aditiva, elas dão ideias de soma, de junção. Olha só, pagou a conta ou pagou e saiu, né? Eu tenho aqui 2 verbos, ó, uma oração bem simples ligada pela conjunção e. Então, poderia falar para vocês assim, ó, pagou a conta e também saiu. Tá? Então, aqui a gente tem, por essa conjunção e, dando ideia de adição, de soma, uma oração coordenada sindética aditiva. Aí nós temos também a adversativa. O próprio nome está dizendo, da ideia do quê? De adversidade, de oposição. Olha só. Tomou o remédio, mas não sarou. Então, o mas aqui, ele está dando uma ideia contrária. Apesar dele tomar o remédio, apesar dele se cuidar, ele não sarou. Ele ainda está enfermo, né? Então, as orações adversativas, elas teriam que ter, né, essas conjunções aqui, ó, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Essas conjunções, elas dão ideias de adversidade, de contrariedade, de ideias opostas. Então, essa oração aqui fica oração coordenada sindética adversativa. Aí nós temos aqui, ó, uma terceira oração, que é a oração coordenada sindética alternativa. Alternativa que dá a ideia do quê? De alternância. Então, por exemplo, ora ele fala, ora ele se cala, né? Decida-se. Ou você fica, ou você vai. Né? Então, aquela ideia de alternância. Ou você fica em casa, ou você sai e pega o coronavírus. Então, essa ideia de ou isso ou aquilo, ora, quer, essas conjunções dão ideias de alternância. Nesse exemplo, ó, ou você fica, ou abandona tudo, nós temos uma oração coordenada sindética alternativa. Aí, ó, um quarto exemplo aqui. Oração coordenada sindética conclusiva. O próprio nome está dizendo, vai dar ideia de conclusão, de dedução. Então, por exemplo, ó, como dizia, né, Descartes, penso, logo existo. A conjunção aqui, logo, está dando ideia do quê? De conclusão. Se ele pensa, porque ele existe. Então, as conjunções que dão ideia de conclusão por isso, logo, portanto, e tem várias outras. Vocês viram que eu fiz reticências aqui, ó, em todas as outras. Isso significa que tem outras palavrinhas que também dão ideia de continuidade aqui dessas orações. Então, eu posso ter outras conjunções aqui que dão ideia de conclusão, tá? E a última, explicativa. Então, oração coordenada sindética explicativa. Olha só, que dá ideia do quê? De explicação, de justificativa. As conjunções que dão ideia de explicação. Que, porque, por quanto, tem outras também, né? Pois, dependendo do contexto, muitas vezes, no Enem, no vestibular,
as orações, vocês podem confundir a conclusiva com a explicativa, mas aí você tem que ler a frase com atenção, veja certinho se é uma conclusão ali, as conjunções, a conjunção presente, ela vai estar dando ideia de explicação ou de conclusão. Se você ler com atenção, dá para você diferenciar uma da outra. Então, olha só, a explicativa, não vá porque é perigoso. Então tá dando uma explicação, tá bem claro aqui a ideia de explicação aqui na conjunção porque. Inclusive você poderia substituir o porque aqui por pois. Lembra aquela regrinha porque junto sem acento? Olha, não vá pois é perigoso. Então as duas conjunções aqui caberiam nessa oração com ideia de explicação. Certo, pessoal? Então, ó, essas orações aqui, que são exemplos de sindéticas, orações coordenadas sindéticas. E numa próxima aula, a gente vai fazer, então, as orações coordenadas, as orações subordinadas, certo? Mas, com relação às coordenadas, são essas aqui. Depois vocês assistam com calma esses vídeos, anotem o exemplo se quiserem, mas lembrando que vocês receberam livros aí a semana passada e também nos anos anteriores, tem com detalhes isso daí das orações, tem também vídeos na internet e no centro de mídia que vocês estão assistindo, e as aulas elas estão em cima disso daí também. Tá? E também tem na apostila de vocês, lá no finalzinho da parte de língua portuguesa. Certo, pessoal? Aí nos nossos encontros a gente vai tirando as dúvidas e explicando mais esses conteúdos aqui e essas habilidades. Certo? Então, obrigado. Até a próxima.